é a relação fundamental da trigonometria. Veja só, simples demais e muito útil e muito utilizada nas questões daqui em diante. Veja só, do estudo da trigonometria no triângulo retângulo, temos a relação fundamental da trigonometria. Vou mostrar para vocês o seguinte. Bom, aqui eu tenho OP, P', eu tenho um triângulo retângulo, beleza? E o meu triângulo retângulo, ele tem hipotenusa e catetos. Não vou falar de cateto oposto nem adjacente, porque aqui não interessa o ângulo. Essa relação vale para qualquer ângulo, tá? Então, se eu tenho puramente um triângulo retângulo, ele tem hipotenusa e catetos. Qual desses três lados é a hipotenusa? O do lado esquerdo, que tá Segundo? inclinado. Tá na Não, diagonal. olha o triângulo. OP, P'. Qual desses lados é a hipotenusa? OP. OP. Na circunferência trigonométrica, quanto ela vale? 1. 1. Então, já bota aqui, ó. 1. Nossa hipotenusa vale 1. O nosso cateto aqui, P', ele é exatamente o valor de quem? Do seno do ângulo. Esse tamanhozinho aqui, ó, não é o mesmo tamanho aqui do seno? Sim. Então, ele aqui é o meu seno, certo? E o cosseno, ele está sobre o eixo X. É o cateto OP'. Então, existe um teorema muito famoso que relaciona os catetos e a hipotenusa. Que teorema é esse? Pitágoras. Isso, teorema de Pitágoras. Muito bem. Escreveu teorema. E o que diz o teorema de Pitágoras? Quem lembra? Hipotenusa ao quadrado é igual... Hipotenusa ao quadrado. Quem é hipotenusa para a gente? Quanto é? 1. 1 ao quadrado é igual. Quem são os catetos? Quadrado dos catetos. Seno e cosseno. Seno. Então, seno ao quadrado de alfa, mais quem é outro cateto? Cosseno. Cosseno. Então, cosseno ao quadrado de alfa. Então, 1 ao quadrado, né, igual seno ao quadrado de alfa, mais cosseno ao quadrado de alfa. E, porém, 1 ao quadrado, quanto é? 1. Daqui, por isso surgiu a nossa relação fundamental da trigonometria. Só isso. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. De onde veio isso? Do teorema de Pitágoras, aplicado aqui no triângulo retângulo sobre a circunferência trigonométrica. Dúvidas? Nenhuma dúvida? Mais ou menos. Mais ou menos? Foi a Elô que falou? Eu entendi isso, mas eu quero saber onde é que vai aplicar e tal. Aí eu vou saber melhor como funciona. Pronto. Vou trazer para você agora, meu amor. Resolver esse exemplo. Então, um exemplozinho aqui sobre o que acabamos de falar. Dado seno de x igual a 1 sobre 3. Agora, cuidado. Aqui é uma equação, né? Tudo bem, mas eu não estou procurando o x agora, tá bom? Tenha calma. Então, vamos ler tudo para entender o que ele quer. Sendo seno de x igual a 1 sobre 3, com o x maior que π sobre 2 e menor que π, para obtermos o cosseno de x, né, usamos a relação fundamental. Tá? Então, aqui, o que ele quer descobrir? O cosseno. O cosseno de x. Nós queremos o cosseno, tá? Quem é que ele deu para a gente? Cosseno. Seno de Seno x. de x que é igual a 1 sobre 3. Isso, ele deu seno e deu uma outra informação. Qual é a outra X informação? E o x é menor que
Pi sobre 2 e menor do que pi. Isso, perfeito. A outra informação é essa aqui, ó. Tá bom? Muito bem. Nada disso é à toa nem aleatório, tá bom? Vou explicar para vocês agora o que quer dizer cada coisa. Então, nós sabemos que a pergunta da questão é: qual é o valor do cosseno de x? Tá bom? Informações. As informações são que o seno de x é igual a 1 sobre 3 e que esse x ele é menor maior que pi sobre 2 e menor que e pi. menor do que π. Então, essas são as informações dadas. Muito bem. Isso aqui é o que ele quer saber. As informações são essas aqui. E ele diz que vamos usar a relação fundamental. O que diz a relação fundamental? Que a gente acabou de ver. Seno sobre 2. Não, seno ao quadrado, né? Seno ao quadrado mais seno ao cosseno ao quadrado é igual a 1. Seno ao quadrado é igual a 1. Mais cosseno ao quadrado de x, isso é igual a... Igual a 1. Essa é a nossa relação fundamental. Muito bem. 1 sobre 2, 1 sobre 3. Antes de resolvermos, vamos pensar no seguinte. Quando eu digo que o x é um ângulo, ele é maior Entre que... 90 e os 180. Isso. Isso aqui, ele quer dizer o quadrante. Quem pode me dizer que quadrante é esse? Segundo. Esse aqui é o segundo quadrante. Todo mundo concorda? Ou alguém não entendeu? Tá, entendi. Vou trazer para vocês aqui o desenho. Tá? Pronto. Enquanto vocês estavam no intervalinho, eu fiz aqui o desenho do nosso ciclo trigonométrico. Então, veja. Ele é de extrema ajuda sempre. Sempre desenhe ele. Então, veja só. Estou falando aqui de o valor de x maior que π sobre 2 e menor do que π. O que quer dizer isso? Nós vimos que isso significa que o ângulo x está no segundo quadrante. Então, o que ele quer dizer com x maior que π sobre 2? Lembrando que o sentido de movimento, sentido positivo do nosso círculo trigonométrico, é a partir desse ponto aqui, a gente caminha nesse sentido. Esse é o sentido positivo de movimento, né? Então, à medida que você vai caminhando nesse sentido positivo, então os valores do arco vai crescendo. Muito bem, vamos limpar aqui. Então, ser maior do que π sobre 2, π sobre 2 está exatamente aqui, ó. Então, eu vou daqui caminhar no sentido positivo. Ele é maior que π sobre 2, então ele parte desse ponto e vai para frente, mas ele é menor do que π. π está aqui, ó. Então, ele vai percorrer esse pedaço aqui, ó, do círculo trigonométrico, entre o π sobre 2 e π. E esse pedaço aqui é o nosso segundo quadrante. Sendo o segundo quadrante, qual é o sinal do cosseno? Negativo. Negativo. Então, isso aqui já diz para a gente que o cosseno de x, nossa resposta, vai ter sinal negativo. Tá bom? Aí, isso vai servir para quê? Para você definir qual é a resposta final da nossa conta. Então, vamos finalmente para a nossa continha. Então, usando a relação fundamental, ele quer que a gente calcule o cosseno e ele deu para a gente o seno. Quanto vale o seno? 1 sobre 3. Então, no lugar do seno, eu vou colocar 1 sobre 3. Só que o seno é ao quadrado. Então, fica 1 sobre 3 ao quadrado. E repito todo o resto da expressão. Cosseno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x, isso é igual a 1. Belezinha. Então, o que vamos fazer aqui é... Quanto é 1 sobre 3 ao quadrado? Dá quanto? 2 sobre 6. Ui! 1 ao quadrado, quanto é? 1 sobre 6. 1. 3 ao quadrado? 9. 9, né? Então, 1 sobre 3 ao quadrado é 1 sobre 9, né? Aí, repito aqui o restante.
Agora eu vou pegar, isso aqui é uma equação e a incógnita é o cosseno de x. Eu vou pegar 1 sobre 9, passar para o outro lado. Vai ficar cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos 1 sobre 9. Tudo bem? Veja que aqui do lado direito da igualdade eu tenho uma subtração de frações, né? Então vamos lá, subtração de frações, a gente verifica se os denominadores são iguais. Não são, né? Então aqui, ó. O MMC é 9. Aqui embaixo tem 1, né? Então 9 dividido por 1 dá 9, vezes 1 dá 9, menos 9 dividido por 9 dá 1, vezes 1 dá 1. Então, cosseno ao quadrado de x vai ser 8 nonos. Como o cosseno está ao quadrado, para descobrir o cosseno sozinho, eu tiro a raiz quadrada de 8 sobre 9. Então, aqui o próximo passo é que o cosseno de x vai ser igual a raiz quadrada de 1 sobre 9. Mas eu não posso me esquecer que, como é o quadrado, eu tenho que colocar mais ou menos. Certo? Muito bem. Quanto é a raiz quadrada de 8? Então, nós temos aqui que o cosseno de x vai ser mais ou menos raiz quadrada de 8, que não é exata, sobre quanto é a raiz quadrada de 9? 3. 3. Essa raiz quadrada de 8 eu posso simplificar. Como assim? Eu tenho que decompor 8. 8 dividido por 2. 4. 4. Dividido por 2. 2. 2. Que dividido por 2 dá 1, né? Então, aqui, 8 é a mesma coisa que 2 elevado a 1, 2, 3. 2 elevado a 3. Ou, como aqui é ao quadrado, eu vou escrever 2 ao quadrado vezes 2. 2 ao quadrado vezes 2. Para que isso, professor? Vamos simplificar aqui a nossa raiz quadrada de 8. Então, eu vou ter que o cosseno de x vai ser igual a mais ou menos. Aí, no lugar da raiz quadrada de 8, eu vou botar 2 ao quadrado vezes 2. E aqui embaixo continua o 3 bonitinho. Então, veja que o nosso índice da raiz aqui é 2. Tá? O índice aqui é 2. E esse primeiro 2, ele pode sair da raiz. Então, eu vou ter, portanto, que o cosseno de x vai ser mais ou menos 2, que esse primeiro 2 aqui que está ao quadrado, ele sai da raiz. Esse segundo 2, o expoente é 1, fica dentro da raiz. Ó. 2 raiz quadrada de 2 dividido por 3. Tá? Então, aqui eu tenho dois valores para o cosseno. Mais 2 raiz de 2 dividido para 3. E outro valor é menos 2 raiz de 2 dividido para 3. A resposta será os dois valores ou apenas um? Acho que pode ser os dois. Os dois? Porque é mais ou menos, né? Isso. Todo mundo concorda? Porque quando colocou a raiz lá, tem que ser mais ou menos. Todos estão de acordo com isso? Sim. Que a resposta são os dois valores? Não, porque está no segundo quadrante e o segundo quadrante tem um valor negativo. Isso mesmo. Veja que o nosso cosseno ele está no segundo quadrante e no segundo quadrante o sinal do cosseno é negativo. Então a minha resposta tem que ser o cosseno com sinal negativo, porque o meu x está no segundo quadrante. Então, aqui, a resposta da nossa questão é, portanto, o cosseno de x é igual a menos 2 raiz de 2 sobre 3. Tá bom? Então, por esta razão, é que eu pego apenas um valor, ou seja, o cosseno negativo. Por que eu estou pegando o cosseno negativo? Porque aqui, inicialmente, ele me falou que eu estou atuando no segundo quadrante. Tá bom? Muito cuidado com isso, tá bom, gente? A partir de agora. Então, toda vez que você for usar a relação fundamental, geralmente você vai ter
essas duas respostas, uma positiva e uma negativa, aí você vai ter que prestar atenção em que quadrante ele está dizendo para você trabalhar. Aqui, no caso, é o segundo quadrante. Eu vou pegar apenas um valor negativo, porque o cosseno é negativo. Tá bom? Tudo bem? Obrigado por assistir. Bom estudo.